como gemo nas mãos, e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás e seguro será. De novo, solta o cabo. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Estrofe 1. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando força do és nas ondas lutar, seu amor a ti pode velar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, e com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão te pode suster. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma o gemo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fator, o povo fator, e o mesmo poder ele vem terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve você, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás. Te convido a ficar de pé nesta noite louvando. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Só a igreja com as palmas, solta o cabo da nau, solta o cabo da
É com alegria nesta noite. Jesus, com fé em Jesus. Com Ele seguro serás. Aplauda Ele com alegria nesta noite. Ei, já posso sentir a presença dEle neste lugar. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, a Tua presença é real neste lugar, Pai. Eu te convido a fechar os olhos nesta noite, porque está falando de fé aqui sobre esses 3 dias. E a palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível te agradar, Pai. Ó Pai, se nós tivermos a fé, Pai, do tamanho de um grão de mostardas, ó Pai, seria o suficiente para que o Senhor possa curar aquele que precisa ser curado, Pai. O Senhor possa tratar naqueles que precisam ser tratados nessa noite, ó Pai. Espírito Santo, então visita mentes neste lugar, Pai. Trata, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ei, querido, nós iremos entoar louvores nesta noite, louvores novos. E eu te peço, se você conhecer, você venha se rasgar perante a Tua presença neste lugar. Deus, porque se você é pentecostal, um crente pentecostal, ele não consegue ficar parado. O crente pentecostal contagia outra pessoa que está desligada. Então eu te convido, se liga no trono da glória neste lugar. Espírito Santo, vamos adorar nesta noite. Espírito Santo. Espírito Santo. Todos. Eu quero te agradecer muito, muito mais. Eu quero te louvar, Senhor, cada dia. Porque as palavras que eu tenho dito não são palavras que edificam, no movimento a minha fé. Eu quero a fé de Abraão obedecer sem duvidar, que mesmo colocado à prova o seu filho ia matar. Acreditar que eu vou alcançar, que pela fé vou conquistar tudo que Deus já preparou pra mim. Vou olhar para o céu e contar as estrelas, assim serão as bênçãos de Deus pra mim. Toma posse da terra, sempre prevalecer, pois a fé que eu tenho me fará em Deus vencer. Todo lugar que pisares, com fé será vosso, e ninguém te poderá resistir. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor está contigo e você vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Vou olhar para o céu e contar as estrelas, assim serão as bênçãos de Deus pra mim. Toma posse da terra, sempre prevalecer, pois a fé que eu tenho me fará
bênçãos de Deus pra mim. Toma posse da terra, sempre prevalecer, pois a fé que eu tenho me fará em Deus vencer. Pois a fé que eu tenho me fará em Deus vencer. Pois a fé que eu tenho me fará em Deus vencer. Ei, querido, se tua fé estiver em Deus, você é mais do que vencedor. Oh, Espírito Santo, que presença maravilhosa, Senhor. Oh, Espírito Santo, tudo nós podemos em Ti, Pai, porque o Senhor está conosco em qualquer situação. Oh, Espírito Santo, então te convido a adorar nesta noite. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o autor, consumador da nossa fé, Pai. E quando o Senhor está em nossos barcos, ó, Pai, tudo vai bem. Oh, Espírito Santo, então te convido a adorar nesta noite. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito da verdade, alasto. Oh, Espírito, vamos adorar. Oh, Espírito Santo, mostra-me tuas vestes. oh, permita-me tocar. Permita-me tocar. Só assim sararei. Se eu ouvir rumores, O teu nome clamarei. teu nome clamarei. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me façam desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei, e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. Declare nesta noite que a tua fé move montanha. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagre entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. O poder de Deus quer se revelar na tua vida nesta noite. Não há multidões que me façam desistir. Não há quem possa me calar. Os meus limites romperei, e a chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa
nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho no sobrenaturais. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. Ei, querido, chame por ele nesta noite. Ei, querido, que você possa ter a fé daquela mulher do fluxo de sangue, que ela rompeu a multidão com a convicção dentro dela que só tão ela tocasse na sola do vestido dele, ela seria curada. Assim como aquele cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão outra vez estaria ali para poder impedir dele alcançar a bênção dele. Mas o que estava dentro dele era a fé. O que estava dentro dele era maior do que aquela multidão. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder. A fé Move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder. O poder. O poder de Deus. Aplauda ele nesta noite com alegria. E esse ministério de louvor agradece a rica oportunidade. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja, amém? Luiz, faz um favor, apaga essa luz aqui, no meio aqui. Glória a Deus, amém? Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui na casa do Senhor mais um dia. Domingo, uma semana se iniciando, então podemos ter certeza de que vamos ter uma semana maravilhosa, porque Deus está no controle. Começamos a semana da melhor maneira possível, buscando o Senhor. Amém? Abra suas Bíblias comigo em Salmos 27, por gentileza. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estarão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Glória a Deus, amém? Aleluias. Devemos todos os dias estar assim, felizes, cantando louvores ao Senhor, independente do que aconteça, porque Deus é conosco. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo?
Vamos orar, não deixe orar sozinho. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um dia com a Tua permissão, mais uma noite na Tua casa, mais uma noite te buscando, te exaltando, te glorificando, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, que todos que estão aqui nesse plenário, nessa casa de oração, meu Pai, possam sair daqui impactado, transformado, transbordando a Tua presença, meu Pai. Tenha, Deus, liberdade para operar em nosso meio, para operar em nossos corações. Tenha liberdade, Senhor, para operar maravilhas e milagres, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Continua conosco, abençoa, continua abençoando tudo que venha a ser feito nesse local de adoração, Senhor. Tome em Tuas mãos cada vida, cada coração, cada mente, cada pessoa que entra por essas portas, Senhor. Eu não sei, meu Pai, como meu irmão entrou, mas eu sei, Senhor, como meu irmão sairá transformado, meu Pai, impactado, renovado, meu Pai, para a honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Vamos continuar de pé. Hoje é culto das pérolas, mas estamos vindo há 3 dias já com Jesus, conferência bíblica, né? Então, para que o preletor tenha tempo suficiente para poder falar da palavra do Senhor, para nos ensinar mais ainda, entendeu? Não vamos ter hoje oportunidade, mas eu sei que vamos sair daqui transformado, como falei na oração, porque o Senhor já está operando nessa casa, e hoje será só a continuação. Glória a Deus, amém? Por favor, os anúncios aqui, por gentileza, antes de chamar o preletor. Todos são de casa, mas se tiver algum visitante que não sabe... vamos ler, por favor, os anúncios do nome do Senhor Jesus Cristo? Todos junto comigo no 3. 1, 2, 3. Proibido mexer no celular, proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Todos os cultos isso é falado, todos os cultos isso é batido, isso é firmado, mas infelizmente ainda vemos situações que não estão de acordo com o que nós acabamos de ler. Então peço aos irmãos que venham ter consciência, venham ter, quem não faz, quem faz tranquilo, não é para quem faz, mas quem não faz, quem quer... ainda não entendeu, ainda não compreende, não consegue compreender o porquê disso, que hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha aprender isso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senta em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos então... Pode sentar, Rosa, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos dar umas 2 oportunidades em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Qual a oportunidade eu vou chamar o diácono Paulo César? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje estarei entoando uma canção. Gostaria que a Tati me ajudasse aqui, por favor. Glória a Deus, aleluia. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia. Ganha a luta
luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Você crê? Você crê? Então vem juntinho, vem juntinho, vem juntinho, vem juntinho. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. quando manda, A mensagem faz profeta entregar, faz a nuvem descer, Oh, faz aleluia. a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é quem é de saber, Ele é Jeová, Todo-Poderoso, Deus de vida. e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. e pega um homem sem Deus. E derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. faz a nuvem descer. Faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, Meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. A paz do Senhor, a igreja, glória a Deus. Gostaria de chamar uma pérola Juliana, com a oportunidade, e as pérolas já se preparem para louvar. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu queria chamar a Amanda para cantar um louvor comigo. Aleluia. Aleluia. Puxa isso.
vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quero chamar as pérolas para estarem louvando ao Senhor. Aleluia. As pérolas saúdam a igreja com a paz do Senhor, amém? Na frente, gente. Tem lugar na frente. Você é linda. Sempre porque você é bonita. Glória a Deus.
Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso
Glória a Deus. agradecem a oportunidade em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Temos que só olhar para o Jesus. Igreja, vamos ficar de pé. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Aleluias. Está chamando aqui o preletor, pastor Douglas. Chamando o evangelista antes para fazer essa oração pelo preletor. Pode, irmão? Glória a Deus. Tanto faz. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e meu Pai, queremos uma vez mais te entregar a vida do teu filho em tuas mãos. Continua falando conosco, Senhor, enquanto o teu servo está sobre este altar ensinando a tua palavra, que o Senhor, ó Pai, venha tomar a sua casa, a sua família. Senhor, tudo aquilo que o teu servo tem te apresentado em oração, nós estamos aqui, Senhor. Toma a vida da tua igreja em tuas mãos. Que nada, Senhor, venha roubar a atenção dos teus filhos neste momento. Jogue por terra, Senhor, todo impedimento da palavra entrar no coração dos teus filhos nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Querida igreja, paz do Senhor, amém? Amém. De pé como você está, abra sua Bíblia, carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Muito bem. Foi me dado um tempo aqui para fazer uso da palavra de Deus. Uma vez mais expresso minha gratidão, já falei, por essa quarta e última vez desta temporada, permitindo o Senhor. Compartilho mais uma vez uma palavra de Deus com o seu coração, para o seu coração, no tocante ao tema que envolve esse nosso encontro, não é? As dimensões da fé. Então, nessa feita será apresentada mais uma dimensão da fé, desta vez na carta de Tiago, que pode significar para nós, sem sombra de dúvida, o principal personagem do Novo Testamento que tenta definir para nós o que significa fé na prática, fé em ação. E é sobre ele, então, que nós vamos pensar nessa hora. Versículo de número 12 está na tela. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Vamos ler novamente? Você preste atenção, eu leio, você me escuta, mas preste atenção na tela. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Você diz amém pela palavra do Senhor? Tome seu assento, Bíblia aberta, por gentileza. Antes de começar a pregar, eu quero, com a autorização do pastor, anunciar a vocês, agora eu aqui anunciando, né? Vocês já adquiriram antecipadamente pelo pastor Edilson França esse meu 6º empreendimento literário, que é o meu livro sobre o Apocalipse de João. E aí eu gostaria de fazer agora, que será a minha última fala, dar a você a última oportunidade, pelo menos desse encontro, de você que não adquiriu esse livro, adquirir, se assim você pretender. Deus tem me dado a graça, como eu falei para vocês ontem, né, e ontem, de trabalhar, né, com essa ciência chamada teologia, e pelo menos aí há uns 6 anos ininterruptos eu venho produzindo literaturas de teologia. Então essa aqui também é a minha 6ª obra de teologia. O valor desse livro custa R$40. E você pode adquirir, só tenho mais 7 exemplares aqui. E eu queria voltar sem nenhum exemplar, é claro. E isso vai depender da sua liberalidade, vai depender da sua generosidade. E também, é claro, vai depender da sua condição, né? Da forma como você entende se pode ou não semear na sua vida esse livro. Eu só gostaria de deixar claro para você que se você, porventura, vier a adquirir esse livro, quem teve aqui, foi sexta-feira que eu falei sobre Apocalipse? Foi sexta-feira, né? Você achou interessante aquilo que vocês ouviram na sexta-feira sobre Apocalipse, sim ou não? Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu nada relacionado àquilo que você ouviu na sexta-feira aqui, nessa igreja, nessa casa de oração, e foi uma teologia construída por mim, claro, não sozinho, mas baseado em muitos autores. Então, esse livro aqui que eu escrevi,
é, na verdade, um comentário sobre o livro do Apocalipse. Então, não é só um livro sobre o Apocalipse. Esse livro é um comentário do Apocalipse. Então, você vai levar aqui, se porventura levar, um comentário do capítulo 1 até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. E nesse livro, eu trabalhei todo aquele conteúdo que eu lecionei para vocês na sexta-feira. E, é claro, aquilo não representa, talvez, 5% da inteireza da fala. Então, como eu vou embora daqui a pouco, eu tenho 7 exemplares. E, se você quiser, você tem ainda esse minuto, do término do culto até o finalzinho. Se você quiser, você pode adquirir, valor de R$40, faz o Pix, máquina de cartão, apesar que eu não trouxe minha máquina, então só o Pix mesmo, ou valor em espécie, tá certo? Então, se você levar esse livro, você vai ser abençoado e você vai me abençoar, não posso negar. Eu não cobrei 1 centavo para estar aqui, não cobrei 1 centavo para estar aqui, na verdade eu não cobro em lugar nenhum, Deus é testemunha. Então, quando eu alinhei esse encontro com o pastor Edilson, foi mesmo pela paixão, pela vocação, pela amizade, pelo ministério. Então, você adquirir esse livro, você, de certa forma, vai abençoar a minha vida. Eu não tenho recurso de igreja, não sou assalariado pela minha igreja, então todo o meu recurso é com teologia, venda de livros, aula que dou, oferta voluntária. Então, dessa maneira, você vai abençoar a minha vida e que eu tenho lá minha esposa, minhas crianças, uma lá pequenininha que toma NAN, e o NAN é de Deus, irmão. O NAN é de Deus. O troço caro, irmão. O leite mais caro do que gasolina. Olha só, né? R$10 o litro de leite. Então, se você adquirir, você pensa assim, isso aqui vai ser convertido em leite para o filho do pregador. Tá certo? Bom, desculpa ter sido um pouquinho insistente nisso. Vamos lá, então, pregar na palavra do Senhor. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Muito bem. São 19h37. Preste atenção aqui. Esse Tiago aqui é alguém que, para muitas pessoas, talvez não teria moral para falar de fé, para falar sobre a palavra que é dita e uma prática que acompanha essa palavra dita. Porque esse Tiago aqui, ao contrário da opinião de alguns que pensam se tratar do Tiago, irmão de João, é o Tiago, irmão de Jesus. Para a gente poder falar da fé e dessa coalizão entre palavra que é dita e atitudes que acompanham ou que de certa forma tornam verídica essa palavra que é dita, a gente precisa considerar rapidamente um pouquinho a história desse Tiago. Bem, você é leitor de Bíblia, conhecedor da palavra de Deus, então eu vou economizar aqui nas minhas palavras. Mas você sabe que Tiago, esse sujeito que escreve a carta, ele não acreditava no ministério messiânico do seu próprio irmão. Olha que coisa feia, gente. Olha que coisa feia. Você sabe que Jesus pertencia a um núcleo familiar, tá certo? Pertencia a um núcleo familiar. E é importante dizer isso, né? Até para quem vai acompanhar pela transmissão. Jesus era o filho bastardo daquela família, gente. Você sabia disso? Jesus era o filho bastardo daquela família. Deixa eu te explicar isso aqui, você não vai ficar encrencado, não. Por quê? Ninguém na sociedade, na época de Jesus, acreditou nessa história de que o Espírito Santo coloca uma semente na barriga no ventre de uma virgem, e a virgem, portanto, conceberia de maneira sobrenatural alguém sem participação de sêmen humano. Então, se para nós, nos dias atuais, para quem não é crente, tem dificuldade de acreditar na história do nascimento virginal, lembra da escola dominical? Imagina lá na sociedade judaica que judeu não acredita em trindade. Como é que o judeu vai acreditar que o Espírito Santo colocou uma semente no ventre de Maria, Maria concebe sem fecundação masculina e dá, portanto, a origem no nascimento histórico de Jesus de Nazaré? Não é à toa que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, a partir do versículo 40, o texto é longo, que quando Jesus estava discutindo com os fariseus a respeito da paternidade de Jesus, pois Jesus dizia que o seu pai era Deus, e os judeus diziam que Abraão era o seu pai, aí eles jogavam, me permita dizer dessa maneira, jogavam na cara de Jesus a história conturbada envolvendo o seu nascimento, dizendo: nós não somos filhos de uma prostituição.
Nós não somos filhos de prostituição, ou seja, 30 e poucos anos depois, Jesus já é adulto e ainda tinha que ficar ouvindo piadinha a respeito da história do seu nascimento. Porque ninguém acreditou naquela história, então necessariamente ou acreditavam que a Maria estava louca ou que Maria havia pulado a cerca e tinha posto um pozinho de galhos no coitado José. Então, a bem da verdade é que a história envolvendo o nascimento de Jesus foi conturbada desde as primeiras semanas da gravidez de Maria. Tanto é que ela teve que dar no pé, ir embora e passar um tempo na casa de Isabel, sua prima mais velha, lá no interior da Judéia, enquanto esta estava no processo de gestação do profeta João Batista, tá? Então, diante dessa realidade, então essa suspeita não era uma suspeita somente na aldeia onde Jesus morava. Era uma suspeita também dentro do núcleo familiar de Jesus. Então os irmãos de Jesus tiveram dificuldade para poder acreditar nesse Jesus super poderoso, porque se vem da mesma mãe, do mesmo pai, mesmo sabendo que Jesus não tem pai biológico, se vem da mesma mãe, se vem do mesmo pai, porque todo mundo é natural e eu sou o único poderoso. Tem coisa errada nesses três, meu Deus do céu. Então, era uma história muito conturbada naquela época. Então, o Tiago, o irmão de Jesus, não acreditava naquela história. É exatamente diante dessa circunstância que esse Tiago vai se juntar aos demais e vai pedir para que Jesus fosse para a região de Jerusalém, da Judéia, para que fosse famoso lá. Tem um texto na Bíblia, eu tenho que pregar rápido porque a hora vai voar. Ok? Em João, capítulo de número 7 e também no capítulo de número 8, há uma pregação dos irmãos de Jesus dizendo o seguinte: olha, não quer ficar famoso? O senhor não quer ficar famoso? Todo mundo que quer ficar famoso não prega aqui na Galileia. Na Galileia não tem selfie, na Galileia não dá seguidores, na Galileia ninguém vai, não dá fama, não dá agenda, não dá nada. Agora, se o senhor for para a esplanada do templo, lá em Jerusalém, onde está assim de teólogo, lá o senhor vai ganhar fama, tapinha nas costas, discípulos, seguidores, tudo. Na verdade, o que eles queriam era se livrar de Jesus. Se livrar de Jesus. Então, esse Tiago é alguém que supostamente não teria nenhum tipo de moral para poder falar sobre prática e obras, ou fé e obra. Não tem moral nenhuma. Só que, após a morte de Jesus, diz o texto bíblico de Paulo, em 1 Coríntios, que Jesus apareceu especificamente para Tiago. 1 Coríntios, capítulo de número 15, no relatório em que Paulo fala acerca da ressurreição, ele diz assim, ele apareceu a Cefas, ele apareceu para Tiago, irmão do Senhor, ele apareceu para todos os apóstolos e por derradeiro de todos apareceu a mim como um abortivo. Então escute isso aqui, não esqueça nunca mais. Você sabia que Jesus apareceu única e especificamente só para Tiago no momento em que não apareceu para ninguém? Então escute isso aqui também. Apenas 3 homens no Novo Testamento viram o Senhor Jesus quando não havia nada nem ninguém, ou seja, era um encontro privado, particular, pessoal entre Jesus ressuscitado e a quem ele queria se mostrar. 3 homens. Primeiro, Pedro. Segundo, Tiago, irmão do Senhor, que é quem escreve essa carta aqui, e Paulo. E Paulo diz assim, ele apareceu para mim no derradeiro tempo, ou seja, no tempo em que ele já não aparecia mais oficialmente para quase ninguém, ele apareceu para mim como um abortivo. Meu Deus do céu. É como se Jesus fizesse o seguinte para a gente poder compreender. Olha, eu venho aparecendo durante 40 dias para muitas pessoas, dando prova infalível a respeito da minha ressurreição. Mas para Paulo eu vou abrir uma concessão porque ele é perseguidor. Então para Paulo havia uma concessão, ele aparece para Paulo e é exatamente a partir da aparição, repita após mim, aparição, um pouquinho mais forte, aparição, que Tiago tomba mentalmente e diz, meu Deus do céu, fiz besteira. E diz um texto que não é um texto bíblico, é um texto apócrifo, não está na Bíblia, não vai dizer que não vai falar que eu disse que está na Bíblia, não. Mas só está na Bíblia dizendo que ele apareceu para Tiago, o irmão do Senhor. Mas um texto apócrifo chamado Evangelho dos Hebreus vai dizer para nós como se deu essa história. Se é verdade ou não, não tem certeza. Mas que a história é interessante diz a Bíblia que Tiago, depois de ter sabido que o seu irmão era o Messias, que Maria estava certa, que José estava certo, e que Tiago estava errado, e que aquele que havia morrido na cruz, ou sido morto na cruz, era verdadeiro, ou seja, era o seu irmão, era o Messias, era Deus propriamente, se confinou num lugar e não quis comer e nem beber, até que Jesus aparecesse para ele. Não está na Bíblia.
Quer deixar claro. Então, se foi verdade ou não, Tiago está confinado em oração, dizendo, não vou comer, não vou beber, enquanto meu irmão não aparecer para mim. E diz esse texto que não é bíblico, que Jesus apareceu com pão e água para Tiago, dizendo, não dá glória a Deus, que não está na Bíblia. Tá? Não vai dar glória, eu conheço pentecostal, não dá glória a Deus, que não está na Bíblia. Tiago, eu trouxe o seu pão e trouxe a sua água. Coma e beba. E diz a história que Tiago come e bebe e é integrado ao colégio apostólico, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Depois que ele é integrado ao colégio apostólico, por ter sido irmão do homem, é chamado de apóstolo. Por ter sido irmão de Jesus. Mas calma aí, mas o critério que Pedro havia estabelecido era o seguinte, para ser apóstolo no lugar de Judas, tem que estar caminhando conosco desde o ministério público de João Batista. Tiago andou? Não. Então por que Paulo chama ele de apóstolo? Que é irmão do homem, meu filho. Pode acreditar nisso aqui. Pode acreditar nisso aqui. Então, por ter sido irmão de Jesus, Tiago é integrado ao colegiado apostólico, ganha notoriedade e é exatamente quem sabe, diante desse seu sentimento, diante desse seu passado, é que ele escreve essa carta e cobra dos seus leitores de que as nossas atitudes precisam ser decorrentes de uma fala com certeza ou assertiva a respeito do conteúdo que dissemos. Ou seja, em outras palavras, a fé exige que ela seja materializada a partir de práticas. Pronto. E ele, quem sabe, pode dizer isso aqui, baseado nesse próprio depoimento que eu acabei de dizer para você. De alguém que esteve diante da percepção de que seu irmão, uma pessoa que quem sabe brincou com ele, meu Deus do céu, jogou búlica com ele, sei lá, soltou pipa, isso aqui é de maneira generalizada, que não havia esse tipo de atividade naquela época, foram para a sinagoga juntos, cultuaram a Deus juntos, e ele não conseguiu ter a percepção de que aquela figura que estava ao lado dele, que cresceu com ele, era Deus, meu Deus do céu. É um arrependimento, sei lá, sem precedente. Então, quando ele fala no versículo de número 12, que foi o texto que a gente leu, assim falai e assim procedei, provavelmente é alguém que tira isso do seu próprio baú de história e externaliza isso dizendo, minha gente, muito cuidado com esse tipo de vida cristã que a gente está vivendo, que não consegue impor em prática nada daquilo que os nossos lábios confessam semanalmente. Aí ele, é como se fosse o seguinte, porque eu convivi com o homem e não acreditei nele. Então é bem provável que você esteja convivendo também. Quanto tempo? Na igreja, no departamento, sentado aqui agora. E nada disso seja verdade concreta se não for posto em prática. Então, nessa noite, nessa hora, o que eu vim pedir a você com muita caridade, é para você e é para mim, é para que tudo aquilo que a gente teoriza durante 1 hora ou 2 horas de culto, seja verdade da porta para fora, minha gente. Seja verdade da porta para fora. Então, o começo é esse entendimento proverbial de Tiago 2,12. Assim falai e assim procedei. Em outras palavras, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Por quê? Porque a fé, ela vai corresponder, pelo menos deveria. A fé precisa corresponder a toda palavra que nós vamos dizendo e essas palavras vão se tornando realidades, entende isso? Se não é uma realidade física concreta, é uma realidade no mundo espiritual, ou seja, cada palavra que a gente fala, cada gesto que nós mostramos, isso quando sai da nossa boca, isso vira de alguma maneira uma espécie de destino profético, sabe? Então, se eu não tiver a preocupação de cumprir tudo aquilo que me preocupa em falar, eu estou sendo, no mínimo, desonesto com aquilo que eu creio. Agora, você já reparou que hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente tem a preocupação de falar adequadamente bem por causa da gravação. Então, se sair uma palavra que esse camarada fala inadequadamente, pega, viraliza e desconstrói todo o ministério. Agora, que tal se a gente tivesse essa mesma preocupação em cumprir semelhante à preocupação que a gente tem de falar? Não. Qual é a nossa preocupação? A minha preocupação é falar bem, porque isso aqui pode ter não sei quantos views. Uau! A minha preocupação é ter uma performance, eu tenho que ter... Olha como é que eu vou sair na câmera. Eu tenho que estar com o boot como?
na graxa. Na graxa, né? Na graxa, brilhando. Eu tenho que estar como? Eu tenho que estar bonito. O cabelo na régua. Aquela preocupação estética. Aquela preocupação estética que não temos a mesma preocupação de mostrar que é real após não estarmos mais frente a uma câmera. Então Tiago está dizendo assim, e o dito é proverbial. Assim falai e assim procedei. Repita para essa pessoa que está do seu lado assim, assim falai e assim procedei. Então ele, quem sabe, está falando isso a partir dele mesmo. Quem entende, diga amém. Muito bem. E aí, então, nós chegamos na maneira como Tiago vê a possibilidade de ser cumprida isso. E eu acho isso interessante. Por que eu acho isso interessante? Você não é obrigado a acreditar nisso. Você não é obrigado a acreditar. Acredite se quiser. Só que o Tiago, ele não tem uma preocupação religiosa de propor esse casamento do assim falai e assim procedei. Ou seja, semelhante ao livro de Provérbios, que tem ditos, por que não dizer dessa maneira, secular, a carta de Tiago, ela não tem a preocupação de mostrar essa combinação, assim falai e assim fazei, aqui. Ele tem essa preocupação de mostrar como isso pode ser conjugado lá fora. Então ele vai dizer o seguinte, olha, se vocês usarem essa lógica que eu estou apresentando para vocês, na maneira como vocês tratam uns aos outros lá fora, essa conjugação é verdade na sua vida. Na maneira como um patrão paga o empregado, essa forma será real em sua vida. Entre outras questões, para você ter uma ideia. Tiago está bastante aborrecido, porque dentro da igreja que ele é pastor, pelo menos a igreja que ele escreveu a carta, tem o patrão e empregado. O patrão está dando calote no empregado. E aí o empregado está orando, falando assim, Senhor, toca no meu patrão, que o meu patrão reduziu o meu salário. E o patrão é da igreja. Então o patrão é da igreja e o empregado também é da igreja. Aí o patrão falou assim, meu filho, hoje, esse mês não tem pagamento para você. E aí o empregado está dizendo assim, Senhor, toca na vida do meu patrão, porque o meu patrão não quer me pagar. Aí Tiago está dizendo o seguinte, você acha que o Senhor não está vendo? Patrão, que o seu empregado que trabalhou para você e que ele é digno do seu salário e você não está dando o salário dele, sabe o que Tiago compara? Tiago compara como um boi magro que vai engordando para o abate. Tiago fala isso. Você é rico que não paga ao pobre. Você que é patrão que não paga o seu empregado, você é semelhante a um boi magro que vai engordando, cujo dono só tem um interesse, engorda para matar. Ninguém mata um gado magro. Todo mundo vai matar um gado quê? Vai engordar o bicho, para o bicho dar carne à beça e manda ele para o abate. Tiago compara o patrão na igreja a esse homem, ok? Esse gado que é magro e vai engordando, mas ele não está engordando para si, ele está engordando para ser abatido. Abatido por quem? Por Deus. É o Deus que vai passar o facão e vai depenar o bicho todo. Então Tiago, ele não está preocupado em alertar sobre essa prática na vida religiosa. E você sabia que essa é a minha preocupação também? Irmão, você sabia que a coisa mais fácil é pregar um sermão bonitinho para você para te seduzir? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, eu prego praticamente que todo dia. Então, se você ficar contando com boa retórica, você pode ter. Se você ficar contando com boa apresentação, você pode ter. Se você ficar contando com bom sermão, eu posso repetir 500 sermões que já está tudo na mente, então vai passar tudo no automático. Então, se você ficar esperando tudo isso ser verdade na vida religiosa, meu irmão, está muito fácil enganar crente, meu Deus do céu. Eu estou falando enganar, sim. Enganar quando, na verdade, você é o enganado. Entende isso? Eu estou dizendo que a gente está botando tanta expectativa naquilo que a gente observa em tela e dá pouca importância para aquilo que acontece na prática. Tiago está falando o seguinte, você prova a fé que você expressa na prática, não é no microfone, não é no tecido bonitinho, não é na igreja, não é no ponto que você bate para estar na igreja, não é estar presente na escola dominical, não. É lá fora, é no tratamento com a esposa, é no tratamento com o esposo, é no tratamento com o empregado, é no tratamento com o obreiro, é no tratamento com o pastor e por aí vai. E por aí vai. Então eu estou dizendo para você, abrindo meu coração, né? Aquele momento que eu abro meu coração para vocês. Chega um momento que as pessoas muitas vezes depositam expectativas sobre você ou sobre qualquer uma outra coisa que você precisa cair na real. Alguém pode chacoalhar e falar assim, não perca a percepção de que você é ser humano. Não perca a percepção do que você está cobrando para os outros, eu vou cobrar de você.
Não é à toa que Tiago fala assim, ó, para quem quer ser mestre, ó, você quer ser mestre, nem queira ser mestre, porque receberemos mais duro juízo. Você sabia, irmão, sabe por que eu não tenho nenhuma pretensão de ser aquele tipo de pregador que arrebenta com o povo? Porque eu tenho espelho em casa. Vou bater por quê? Se eu tenho espelho em casa. Sei que eu tenho minhas falhas. Sei que eu tenho minhas debilidades. Então lembra que eu falei? A minha mensagem é o quê? É bumerangue. Ela vai pegando lá, volta e pega quem? Quem lançou o bumerangue. Você sabe o que é bumerangue? Sei lá, pode ser que a gente mora em outro planeta, gente. Pode ser que eu seja habitante de um outro planeta. Entende? Então o Tiago está dizendo o seguinte, vamos ter essa mesma preocupação que a gente tem de ser um religioso bonitinho para ser um marido bonitinho. Vamos pegar essa mesma preocupação que a gente tem, não é, de ser um cristão que apresenta performance, mas que seja real na nossa vida prática e civil quando ninguém está vendo. Então ele diz, olha só como é que Tiago ele é proverbial. Versículo de número 18, tu tem fé? Tu tem fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, assim as tuas obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha. Gente, o Paulo, é sério, o Paulo não gostava muito desse entendimento de Tiago. Porque Tiago, olha só, Tiago ele entende das obras para a fé. Paulo entende fé para as obras. Vamos lá, não é difícil. Paulo, foi justificado pela fé? Mostra o quanto isso é valioso para você nas obras. Tiago, muda isso aí. Obras corresponde à fé. Então veja, a gente está mais em Paulo. Eu tenho fé primeiro, para depois ter obra. Tiago, mas não adianta você ter fé e demonstrar nas obras. Por que você não faz o oposto? Se preocupe com as obras, porque as obras evidenciam a sua fé. Então é simples, eu não estou dizendo que Paulo está errado, não. Nunca Paulo está errado. Eu só estou dizendo para você que a gente obedece uma lógica que agora precisa ser invertida. É uma lógica que agora precisa ser invertida. Então, ou seja, eu já sei que você tem fé. Eu já sei que você tem fé. Aí, olha só como é que Tiago é um soco na costela. Tiago diz assim, você tem fé? Você tem fé? Beleza. Você crê em Deus? Aí ele assim, ó, para acabar com a maneira como a gente crê. Até o diabo crê. Ou seja, crer não é o suficiente, gente. Falando de coisas mais caseiras. O que adianta crer? O que adianta estar na igreja? E dar péssimo testemunho, gente. Algumas pessoas, eu alivio, porque são inconscientes. Agora, há algumas pessoas que, se não for consciente, é demônio mesmo. Eu repito, há algumas pessoas que são estabanadas no seu procedimento e é inconsciente. Quem é psicólogo aqui sabe explicar isso tecnicamente. Eu não sou psicólogo, então eu não vou entrar numa área que eu não domino. Mas é possível que uma pessoa seja assim, um excelente obreiro, mas um péssimo pai, um péssimo marido, inconsciente. Agora tem outros que assim, se é consciente e você não se liga, é demônio mesmo. Então Tiago está dizendo, não é mais, nesse sentido, da fé para as obras, mas das obras para a fé. Das obras para a fé. Então, quanto mais eu me preocupo com as obras, mais eu evidencio a fé que eu tenho. Porque se a gente fizer na lógica comum, como é aquilo que Paulo fala, você tem fé? A fé lança-se então para as obras. Só que é o seguinte, as obras, elas vão impactar necessariamente as pessoas que convivem conosco. Agora, quando a lógica é o oposto, ou seja, eu tenho as obras e as obras evidenciam a fé chega para aquela pessoa como uma espécie de instrumento evangelístico. E não como impecabilidade moral. Então escute, quando você tem fé e tem obras, as obras evidenciam o quê? Impecabilidade moral. Rapaz, olha só como é o homem. Paga as contas dele, honesto, homem do bem. E isso só destaca impecabilidade moral. Isso não quer dizer nada. Porque eu conheço muita gente que não é crente e é mais impecável do que você. E eu também.
Eu conheci um rapaz, eu ficava impressionado com o nível de justiça daquela pessoa. E eu achava que aquilo ali era fruto da religião, e não era fruto da religião. Tem muita gente que é mais ético do que nós, e é ateu. Tem muita gente que é mais educado do que nós, e é agnóstico. Então eu falei, meu Deus do céu. Então, se eu ficar só preocupado com a fé, e uma fé que evidencia as obras não vai glorificar o Senhor, porque tem outros que não têm fé e têm obras. Agora, quando as minhas obras evidenciam a fé, o destino é objetivo. Pá! Isso vem de Cristo. Pá! Isso aqui vem do cristianismo. E o que me fez ser assim é o cristianismo. Deu para entender? Se você evidenciar as obras como objeto final, impecabilidade moral. Se você colocar as obras como objeto primário, a fé será o objeto final. Instrumentalização da pregação do evangelho. É assim por quê? É assim porque eu creio no Deus. Aí começa agora a maneira como você vai expor a natureza do seu Deus. Quem entende isso, diga amém. Então, o que Tiago está pedindo para a gente? Para a gente tentar fazer. Tenta pelo menos, irmão. Tenta fazer um exercício na lógica da inversão. Tenta fazer um exercício na lógica da inversão. Por quê, gente? Vocês não convivem comigo, eu não convivo com vocês. Agora, a pessoa com quem vocês convivem é quem pode dar o verdadeiro diagnóstico sobre quem você é. Bom, e tem outras pessoas que evitam ter um encontro com o próprio espelho. Tiago falou isso. Tem gente que evita ter um encontro com o próprio espelho. Então ele diz, então isso tudo pode ser evidenciado se a gente simplesmente inverter. O Lutero não gostava disso. O Paulo também não gostava disso. Tanto que Paulo e Tiago vai ter determinado conflito por essa ordem da fé que vem primeiro. E Tiago que quer colocar a fé que vai depois. E eu, particularmente, tenho essa preocupação de transitar nos dois campos. Por que transitar nos dois campos? Que por mais que eu tente apresentar uma vida de impecabilidade moral, continuo sendo falho. Sendo falho, eu vou me ancorar onde? Na fé. Sou falho, mas tenho fé. Sou falho, mas tenho fé. Agora, em outros momentos, eu preciso entender. Caramba, o Tiago está tentando me fazer preocupado primeiro com as obras, para que a fé chegue no momento final. Não é o argumento inicial, é o argumento final, é o resultado final. E é esse resultado final que vai glorificar o Senhor. Lá no seu trabalho, lá onde você se relaciona, ou qualquer campo da sua atuação semanal. Paulo fala uma coisa que é interessante, Romanos 2,24. O nome de Deus é blasfemado entre os homens por causa da gente. Lá na Bíblia é isso. O nome de Deus é blasfemado por causa da gente. Ou seja, quem está aqui, o mais inocente de todos, que é Jesus, leva a culpa de toda a incompetência da igreja. É ele que leva. Por quê? Porque a gente domina o campo da fé, mas lamento, a gente tem deixado a desejar no campo das obras. Há alguns meses tivemos 2 pastores presos. Escândalos e mais escândalos no mundo evangélico, e tudo isso por quê? Porque não há uma preocupação tal como há com a manutenção da fé na prática das obras. Irmão, eu acho que eu devo até evitar mais conversas sobre isso. É só você ligar a televisão, pastor envolvido em esquema de corrupção, pastor envolvido em casos de estupro, e mais isso, e pá, e todos eles, quando são chamados de pastor, estão evidenciando o quê? A fé! Ou seja, a fé que não se transforma em obra é nunca. Então, se eu inverter, então a fé, quando chega na parte final, vai exaltar o Senhor Jesus, porque não é uma impecabilidade comum, levando em consideração que impecabilidade qualquer segmento religioso pode oferecer. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque Paulo falou isso. O nome de Deus é blasfemado entre os homens por causa de nós. Então significa dizer que também nós somos os principais responsáveis pela transição de pessoas que não creem em Deus para crer em Deus. Você sabia que Deus conta com o teu testemunho, Deus conta com a tua vida íntegra, Deus conta com a sua responsabilidade em fazer a manutenção na sua vida de fé para que outras pessoas possam se achegar a Deus, inclusive pessoas que têm repulsa à igreja. Não sei se vocês leram um livro de um autor chamado Dan Kimball. Eles não gostam de Jesus, mas gostam da igreja. Perdão, eles não gostam da igreja, mas gostam de Jesus.
Já viu? Aquela pessoa que fala assim, ó, não tenho o hábito de ir à igreja, não vou à igreja, não vou à igreja, mas eu tenho certeza que eu consigo captar a presença de Jesus por intermédio do seu testemunho. E aquele testemunho bonito, aquela vida íntegra, aquela vida reta, é isso que você precisa hoje aqui. Quem está entendendo, diga amém. E Tiago, para poder falar isso, ele vai citar um homem também que era o objeto polêmico daquela época. Qual é o nome dele? Abraão, foi cantado aqui. Então, olha só como é que Tiago vê a coisa. Versículo de número 20. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Uau! Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Então, quanto mais eu tenho manutenção e preocupação com a prática das obras, mais a minha fé é aperfeiçoada, mais a minha fé cresce, mais a minha fé se torna exemplar, mais a minha fé irradia para os membros da minha família ou para qualquer outro lugar onde eu me relaciono. Escute isso aqui, vou te contar uma história. Outra, eu fui ordenado a pastor tem 3 anos. Quando eu fui ordenado a pastor, acho que 3 ou 4 anos. No dia seguinte foi apresentado na igreja, escute essa, no dia seguinte foi apresentado na igreja. E quando fui apresentado na igreja, um irmão da igreja falou assim para mim, pastor, eu quero falar com o senhor no estacionamento da igreja. Meu carro estava lá, um Celta preto, carro crente, valente, guerreiro. Mas às vezes eu não sabia se era um Celta preto ou se o céu estava preto. Que às vezes ele me deixava na mão. Mas ele era crente. Cheguei lá, o pastor falou assim para mim, o rapaz falou assim para mim, Deus mandou te entregar um presente. Beleza, cadê o presente? Está no carro. Vamos até lá. Tá bom. Cheguei no carro, ele, cadê o presente? O presente está dentro do carro. Entra lá. Aí entrei. Já estou dentro do carro. Cadê o presente? Ele, o presente é o carro. Falei, caramba. Falei, meu Deus do céu. É o carro? É. Primeiro estava no estacionamento. Depois estava dentro do carro. Depois é o carro. Aí eu que tinha um Celtinha preto, crente. Ganhei depois um C4 Palas, 2012, automático, bonitão, nem sabia dirigir automático. Ele ainda falou assim, vou te ensinar a dirigir automático e ainda vou botar para você o combustível. É benção demais, é benção completa, é benção completa. Aí eu que estava com o carro, da noite para o dia tinha o que agora? 2. Aí eu falei assim para a pessoa que me deu, eu falei, varão, tem certeza que você está fazendo a coisa certa? Ele, ó, vamos pensar o seguinte, se fosse por pena, alguém dá um carro para alguém por pena, levando em consideração que quem vai receber o carro, no mínimo, não tem carro. Então veja, se é só por pena, aí eu estou compadecido. Eu tenho um carro, ganhei um carro, eu vou pegar e vou dar o carro para o irmão, que o irmão está sem carro. Aí sim você pode tirar Deus da coisa, porque o camarada foi sensibilizado. Sim ou não? Então, bem ou mal, eu tinha um carro e falei assim, então, é Deus que mandou te dar. Eu falei, meu Deus, que benção. Aí eu cheguei em casa, dei a notícia para algumas pessoas que eu não posso revelar, que eles estão assistindo a transmissão, são alguns incrédulos que eu preciso ainda evangelizar bastante, não é que não, mas são os incrédulos alguns incrédulos que me assistem. Eu falei assim, e agora eu ganhei um carro, eu tinha um carro que valia 9 mil reais, e agora eu tinha um outro carro, e aí eu tenho habilitação de moto, né? Na época eu estava fazendo um mestrado em teologia, e pegando um trânsito terrível para ir para Gávea, meu Deus do céu, na época que estava presencial, depois veio a pandemia, e eu falei assim, poxa, ganhei um carro, agora tem outro carro. Aí aqueles irmãos falam assim, se eu fosse você, eu vendia esse carro. Pega e vende esse carro, cara. Vende esse carro, vende esse carro, vende esse carro. Eu falei, eu vou vender? Eu ganhei um carro. Eu vou pegar o meu e vou vender? Eu vou dar o meu carro. Escute essa. Chamei uma família da igreja. Eu falei assim, ó, não é uma Ferrari. Eu ganhei um carro. Então, se eu ganhei um carro, eu tenho fé para dar um carro. Peguei, é teu, é crente, é missionário, tem gasolina, sem multa, documento direitinho, bonitinho, é seu. Pobretão, dei um carro. Então, ou seja, a pessoa que recebeu falou assim, cara, se é outro, vai vender para ganhar dinheiro em cima. O crente é assim. Crente é assim. Não são todos. Você vai dar o carro? Aí eu cheguei, você vai dar o carro? Eu vou dar o carro. Eu não ganhei um carro?
Então, se eu ganhei o carro, naturalmente, eu vou dar um carro para alguém que não tem carro. E dei um carro para alguém que não tem carro. E se você acha que foi só isso que eu fiz, poderia estar falando outras coisas aqui, mas eu não vou falar. Primeiro que não é glória para mim, é glória para Jesus. Há pouco tempo agora, pastor Edil sabe disso, saí do aluguel. Um apartamento que eu tinha que pagar em 3 vezes. Uma prestação de 25 mil, outra de 50 mil e outra de 135 mil. Tinha 135 mil em carta de crédito, tinha 25 mil e estava faltando 60 dias para eu ter 50 mil. Em 60 dias eu consegui 10 mil. Eu ia perder o apartamento quando eu recebi. Eu estou encurtando a história. Um pastor falou assim: pastor Douglas, como é que está a situação da casa? Eu falei: não tem situação, eu perdi. Eu usei toda a fé que eu tinha e eu não consegui a casa, vou perder a casa e vou perder o dinheiro que eu investi. Pede a dona 48 horas que eu vou depositar para você 40 mil reais. Eu precisava de quantos mil? 50. Tinha 10, ok? Tinha 10 mil, em 60 dias consegui 10, precisava de 40. Ele, vai chegar aos 40. Em 48 horas, ganhei os 40, 40 mais 10, 50, e tinha sobrado 3.700. 3.700, eu tendo que pagar 18 de carga tributária. Você sabe que a prefeitura consome quase que 1/3 do teu apartamento para ela permitir que você tenha um imóvel. E aí, tudo bem, consegui a coisa. No dia seguinte, passado um tempinho, 2 dias ou 3, eu recebo uma ligação de um amigo que falou assim: meu irmão, eu estou ligando para poder desabafar. Fala, meu irmão, o que está acontecendo aí? Ele, rapaz, é o seguinte, eu estou enfiado aí nos problemas, que era também relacionado à carga tributária e tudo mais, e eu preciso de 3 mil reais até 2 horas da tarde. E era por volta de 12:30 e pouco. Eu falei, eu tinha quanto? 3.700. Aí eu pensei, semana passada eu ganhei 40 mil, eu vou emprestar 3.500? Eu só tinha 3.700. 3.700. Quanto é que você precisa? 3. E eu falando aqui, Senhor, perdi o meu... Já foi, Senhor, foi. Eu disse, essa palavra é boa, né? Manda um Pix. Manda um Pix. E eu fui e falei assim, varão, eu não quero emprestado não. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Não quero não. Por quê? Porque o Deus que me fez prosperar tem menos de uma semana, me permitiu que eu tivesse 3.700, tendo que pagar 18 mil de carga tributária. Eu vou te semear esse dinheiro na sua vida. Peguei o Pix e mandei. Irmãos, eu não precisava ficar contando isso aqui, porque cada um tem a sua história e Deus sabe a de todos nós. Mas se a gente não evidenciar o que a gente crê por meio da obra, é tudo palavra no vento. Eu vivo de semeadura, irmão, de você pregar num lugar e ganhar carro, como eu falei que ganhei, de ganhar terno, como eu já falei que ganhei, de chegar e ganhar cheque, de chegar e pregar num lugar, eu quero um livro teu, quanto é que é? 40 reais, o cara fazer um Pix de 2 mil reais. Então, na hora de praticar, aí eu só tenho fé para cobrar de vocês. Aí eu só cobro de vocês. E eu mesmo que preciso dar o exemplo. E na hora de que eu preciso dar o exemplo e dar minha contribuição, não faço. Então o Tiago vai dizer, assim falar e assim procedei. Assim falar e assim procedei. Então, muito cuidado antes de você cobrar alguém. Muito cuidado. Porque antes de você cobrar alguém, você tem que estar com a sua vida íntegra, na retidão, no trilho de Deus. Quem tem, diga amém. Então ele pega o exemplo de Abraão para dizer o seguinte: vocês querem disputar? Como se fosse, Paulo está ensinando. Tudo bem que essa briga não é assim, não é assim. Eu é que às vezes sou sensacionalista e acabo às vezes até prejudicando a captação do entendimento. Mas Tiago está dizendo o seguinte: Paulo está falando lá que Abraão é justificado somente pelas obras, mas calma aí, somente pela fé? O ato dele entregar o Isaac é pela fé ou pelas obras? Pelas obras. Pelas obras. Então, as obras, de certa forma, irão contribuir, cooperar para o desenvolvimento e aprimoramento da fé. E aí, então, ele encerra dizendo, vês então, ó homem, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. E de igual modo, a Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está o quê? Fé sem obras está o quê?
Daqui para frente, meu filho, é só história. Tomara que Deus pegue você essa semana e faça o que fez comigo, se pior ou melhor, não importa. Só faça uma coisa. O desejo do meu coração é que Ele te coloque numa situação que você precisa manifestar em obras a realidade da sua fé. Encerro dizendo. Por um tempo, eu desisti de pregar. Em casa, falei com a minha esposa, eu não quero mais pregar. E a minha esposa perguntou, por que você não quer pregar? Porque eu não estou tendo tempo de cumprir tudo aquilo que eu peço dos que me ouvem. Falei sexta-feira, falei sábado, falei domingo, de manhã em Xerém, na escola dominical, agora à noite. Amanhã falo, terça dou aula, quarta em casa, quinta pregando, sexta pregando, sábado pregando 2 vezes, domingo que vem pregando 4 vezes. Tem que ter tempo para pregar, para cumprir tudo isso que tu prega, hein, meu filho? Tem que ter tempo para cumprir o que tu prega. Foi isso que o Espírito falou para mim. Acredite se quiser. E eu falei para minha esposa, esposa, eu estou pregando e preciso ser cumpridor daquilo que estou pedindo a vocês. Só que quando a proporção é desigual? A proporção é desigual. Então, o ideal é, pregou, cumpriu. Assim falai, assim procedei. Assim falai, assim procedei. Então, ontem eu falei por um tema, ontem por um outro tema, hoje por um tema, amanhã outro tema. Se falar de novo, vai enrolar a língua estranha. E a prática, cadê? Não estou dizendo que estou desabilitado para estar aqui, não é isso. Não estou com a vida fora do altar que me dá a capacidade e a graça divina para poder pregar a palavra do Senhor, mas não é isso. Eu só estou dizendo para você que eu não somente tenho preocupação de usar a boca, mas tudo que eu estou falando aqui, o meu ouvido está captando tal como está chegando o teu. Tem espelho em casa, meu irmão. Tem espelho em casa. Então uma vez eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa, eu falei, Patrícia, eu tive a petulância de falar num congresso de missões. E que missões eu faço? Aí foi esse o dia que eu cheguei em casa chorando compulsivamente, que eu falei assim, mas será que isso mesmo é um ministério? Será que isso é mesmo um ministério? Você ter habilidade para você poder falar sobre missões e daqui a pouco você vai trancar-se num gabinete para ler um livro, um calhamaço e preparar mais aulas e mais teologias e mais discursos e mais isso. E cadê que você vai estar se colocando na forma de praticar tudo aquilo que você teoriza semanalmente? Aquilo acabou comigo, queridas irmãs pérolas. E aí até que eu ouvi uma palavra de um pastor que falou comigo, ele disse, pastor Douglas, pensar também é agir sobre o mundo. É um provérbio, pensar também é agir sobre o mundo. Kenner Terra, um amigo. Pensar também é agir sobre o mundo. Aí naquele momento eu entendi que aqui eu não somente teorizo, mas eu pratico também. Aí aquilo amenizou um pouco da minha perturbação mental. E eu falei, Senhor, me ensina a falar e proceder. Me ensina a falar e proceder. Agora, me ensina a ter o cuidado de praticar tudo aquilo que eu tenho cuidado de falar. Para não ser mal interpretado, para não ser cancelado, ou para não ser inadequadamente compreendido, como vem acontecendo muitas vezes por muitas pessoas. Então pode ficar ciente que nessa noite eu compartilho com vocês mais do que um estudo de teologia. Eu compartilho com vocês as agonias e as confissões de um pregador. As confissões de um pregador que lê um documento como esse de pouca preocupação religiosa. Repito, de pouca preocupação religiosa. De pouca preocupação religiosa. Mas Tiago considera fundamental para a expansão do evangelho,
para o testemunho de Jesus Cristo, para a glória de Deus, sobretudo, que toda a nossa fé possa ser materializada no exercício mínimo a princípio, mas expansivo, sabe? Pratica agora, pratica um pouco, pratica mais um pouco, e talvez sem perceber, a coisa vai entrando no seu sangue e vai fazendo parte de você. Vou falar isso aqui para Deus, não é para você. Eu estou falando para esse Deus que invisivelmente me assiste e te assiste, nos vê, que esse culto é para Ele. Irmão, a cada momento que Deus tem me permitido viver coisas extraordinárias, eu entendo que é Deus me chamando para reproduzir na perspectiva ou na realidade a que eu pertenço. Entende? Você não pode fazer muita coisa? Entendo que você não pode fazer muita coisa. Mas o meu pastor Maurício fala uma fala que é interessante. Ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa para doar. Pergunta a viúva pobre. Então chegou a hora, gente, da gente dobrar as mangas e começar a fazer alguma coisa. Bom, por onde você pode começar? Você pode começar pela sua casa. E você pode começar por aqui, pela sua igreja. Você está convivendo do lado de pessoas que você pode ser instrumento de bênção para ela. Você pode estar convivendo com pessoas que você pode ser o instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. E às vezes você está achando que Deus vai colocar no seu caminho lá no centro da cidade. É muito bobo. Só que eu percebi isso. Eu percebi. Então, o que eu penso? Para encerrar, se Deus tem me dado pouco tempo hábil para manifestar a fé, porque eu estou mais em cima de um púlpito muitas vezes do que sentado no sofá da minha casa, então, o caso que chegar até mim, eu vou me esforçar para pôr em prática tudo aquilo que semanalmente tenho dito. Poderia falar mais. Eu poderia falar mais. Só que eu tenho medo do que você pode entender e você achar que eu estou aqui de certa forma, me perdoe falar essa palavra, vomitando bons testemunhos para impressionar. Preciso de nada disso. E muito menos você. Mas isso é para mostrar para você o quanto isso tem me incomodado. Ou seja, o Deus que me abençoa e você não abençoa ninguém. O que é 3 mil reais para quem recebeu 40 a 10 dias? E eu conheço crente que faria o seguinte: vou te emprestar. Eu conheço crente que cobra até juros. 3 tu me paga com 3,5. Irmão, eu quero distância dessa gente. Eu quero distância dessa gente. Então veja, ele consegue amar esse Deus que o abençoa, mas ele não consegue manifestar isso por ninguém. Então Tiago diz: a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. E se vocês pensam, no caso lá dos leitores, que vão se apropriar de Abraão para dizer que Abraão não fez sacrifício, quase que Isaac foi. Quase que o Isaac foi. E o anjo fala para ele: Abraão, faz isso não. Agora eu sei que a fé que fez o Deus te chamar, aquele Deus te chamar, ela se transforma em atos tão concretos que a história vai saber o grau de fé e prática do teu relacionamento com Deus. Fique em pé, por favor. Quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite, que hoje precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Estamos no encerramento dessa escola bíblica, falando sobre as dimensões da fé. Quem sabe chegou a hora de você tomar a decisão de manifestar essa fé. Não sei por onde você vai começar, mas com certeza você sabe. Com certeza você sabe. Você sabe por onde começar.
E eu queria que você hoje tomasse uma posição diante de Deus e reagisse conforme a tua fé. Irmãos, experimente uma vida dinâmica com Deus. Experimente um Deus vivo que fala contigo quando Ele vai forjar em nós episódios que a gente vai manifestar a fé. Irmão, toda semana eu estou vivendo algo. Toda semana. E é aquilo, não é na mesma proporção, infelizmente, né? Mas na medida que eu recebo, ok? Eu entendo que preciso partilhar. Entendo que preciso partilhar. E isso tem tornado a minha vida cristã dinâmica. Tem me dado praticamente que todas as semanas testemunho de milagre. De testemunho de milagre. Aí por que testemunho de milagre? Sou melhor que você? Não, não sou não. Eu só aprendi um princípio que Paulo fala. Eis que não tendo nada e possuindo tudo. E o contrário também é verdadeiro. Eis que possuindo tudo e não tendo absolutamente nada. Então Deus vai fazer fluir muitas bênçãos na tua vida. E essas bênçãos, quando chegar, elas vão sair numa medida menor, talvez sim, mas elas vão sair. E você vai ver o que é tornar a fé cristã exemplar mediante a prática das obras. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, nessa noite, a nossa oração nesse encerramento de escola, nesse encerramento de reflexão é: Pai, nos dá uma fé operante. Nos dá uma fé, Senhor, que seja capaz de expressar na vida pública, na vida civil, não somente na vida religiosa, numa oração bem feita, numa pregação bem feita, numa postura adequada, numa liturgia bem organizada, mas não somente isso. Dá-nos a oportunidade de manifestar a nossa fé naqueles momentos que nós achamos que a culpa não é minha, ou que não sou eu, ou não serei eu o objeto através do qual Deus vai manifestar um propósito na vida de alguém. Não. Mas que nessa noite, todo esse povo santo, lindo aqui da Desamp, possa ser tomado por essa responsabilidade que o Senhor quer fazer fluir em nosso meio. As tuas bênçãos, e essas tuas bênçãos vão declarando o Deus que nós servimos, a fé que temos e o relacionamento que desenvolvemos. Orabadashuri andalabás. Tudo que nós pedimos hoje, Senhor, é que essa fé possa nos impulsionar a um desenvolvimento de práticas que evidenciem não a nossa impecabilidade, porque outras pessoas que não têm fé são impecáveis talvez até mais do que nós, mas que possa evidenciar de que o Senhor é Deus poderoso, de que o Senhor é um Deus amigo, de que o Senhor é um Deus que se importa conosco e de um Senhor que é aquele que por meio de nós manifesta o teu propósito na vida de tantas pessoas. Essa é a minha oração que faço a ti, Senhor, agradecido no nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode expressar a sua melhor adoração ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Meu Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Aleluia. Quem saiu alimentado por essa palavra essa noite? Palavra maravilhosa, palavra de edificação. Eu tenho certeza que os irmãos nesses 3 dias foram impactados pela revelação da palavra do Senhor. Eu estou impactada. Com certeza será motivo de reflexão. Nós temos que exercer aquilo que nós pregamos, exercer aquilo que nós aconselhamos. É muito fácil falar, mas na hora de viver, para nós, fica
fica um pouco complicado e não deveria ser assim. Mas que o Senhor essa noite fortaleça cada irmão. Que o Senhor essa noite continue abençoando pastor Douglas. Que Deus continue abrindo o leque da revelação para que ele possa instruir cada dia mais a igreja do Senhor. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, chegou um momento tão importante quanto, chegou um momento tão importante quanto, então quero saber se os irmãos estão ligados. Vamos lá. Chegou o momento do nosso ofertório. Glória a Deus. Alguns irmãos podem, pastor Douglas pode não saber, né? Mas nós aqui nós temos a alegria. Por que nós fazemos isso? Nós temos a alegria de ofertar e devolver aquilo que o Senhor tem feito. A igreja, ela precisa de manutenção. Nós temos um prédio que pagamos aluguel, temos o auxílio gás, temos a psicóloga, temos o equipamento de segurança, as cestas básicas. Então, é o que foi falado. Nós devemos mostrar a nossa fé pelas obras, né? A Bíblia manda nós cuidarmos dos domésticos da fé. Então, se nós não fizermos primeiro com a nossa atitude, que evidencia, porque eu aprendi essa noite, evidencia a nossa fé. Então, você que reconhece e sabe o que Deus tem feito na sua vida, que entende o dízimo e a oferta, entregue, devolva ao Senhor tudo aquilo que Ele tem feito. Porque, na verdade, irmãos, é tudo dEle. É tudo dEle. Nós aqui, nós só somos mordomos. Mas o Senhor, Ele tem provido. O Senhor, Ele tem ajudado. O Senhor tem sido misericordioso e continua sendo fiel à igreja. Nós estamos aqui pela fidelidade do Senhor. Amém? Então, as crianças vão cantar. Enquanto as crianças vão cantar, coloque a sua melhor oferta e a sua gratidão. Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Quem vai continuar orando pelo ministério infantil, que é o futuro da nossa igreja, amém? Aos irmãos que colocaram os dízimo e a oferta, levante seu envelope, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus, entregamos a Ti a semente, Senhor, aquilo que Tu tens, Senhor, lançado em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela provisão. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua fidelidade, Senhor. Senhor, não tem deixado faltar a Tua igreja, Tu não tem deixado faltar as famílias. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor e o Teu cuidado. Senhor Deus, vem agora abrir portas de emprego. Senhor, vem agora, Senhor, tomar, Senhor Deus, aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que não sabe o que fará amanhã. Senhor Deus, que Tu tome, Senhor Deus, a Tua igreja em Tuas mãos. Pai, muito obrigada, Pai, por aquilo que Tu já tens feito. Entregamos a Ti, Senhor, a Tua igreja entrega a Ti, Senhor, a semente que Tu tens lançado sobre a nossa vida, Pai. Senhor, muito obrigada pelo que Tu já tens feito, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem recolher os envelopes. Durante a live houve uma irmã, Mônica Henrique, que pediu oração, as pérolas. Nós vamos estar orando, amém, irmã? Fique em paz, nós vamos estar levantando um clamor pela vida da irmã. E o Senhor dará força para a irmã continuar, amém? Então, gostaria de chamar o preletor da noite, pastor Douglas. Nós temos uma lembrancinha. Em nome das pérolas, muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Vou lá do outro lado, cadê? Amém. Nós estamos muito alegres com esse último dia. Então, que o Senhor possa continuar abençoando o pastor Douglas. O ministério de ensino foi uma bênção. Quem quer que o pastor Douglas volte aqui para mais uns ensinos? Eu quero, muito bom. E agora nós vamos passar para o pastor Josué. Nós vamos entregar pastor presidente para continuar com a família no altar, amém? E assim as pérolas agradecem a oportunidade. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Graças a Deus. Quantos receberam de Deus? E agora a gente, já que recebeu, é compartilhar com os outros. Ele me fez lembrar uma vez que eu ganhei o dinheiro para eu comprar um Siena Zero do meu padrinho, do meu falecido padrinho, que era rico. E, de repente, o meu cunhado, ele quis comprar o meu Voyagezinho, que era a relíquia. Na época vendi para ele, acho que por R$3.000. Mas na mesma noite, eu falei, leva o carro e depois você paga conforme você puder. Aí no dia seguinte roubaram o carro. Aí ele falou, e agora? O que eu faço? Eu falei, agora nós vamos ficar todos nós abençoados. Se roubaram, não era para ter sido vendido. E Jesus deu vitória. Amém? É assim que acontece. Mas hoje, olha que testemunho, hein? Deus abençoe o pastor Douglas, pastor Marcelo também. Que Deus abençoe essa conferência bíblica, onde nós botamos a nossa fé em alta. É uma pena que alguns não deram muita importância para isso. Conferência bíblica, escola bíblica. E quando a gente fala, vai ter milagre, hein? Terça-feira é o dia do milagre. Quinta-feira é o dia das portas abertas. Aí a gente vai entender porque muitos não conseguem ser abençoados. Porque enquanto a gente faz barganha com Deus, Deus não recebe a nossa oração não, tá?
É importante falar isso ao vivo, porque as pessoas estão achando que o evangelho é só milagre, é só vantagem, é só Deus resolver os nossos problemas, né? Todos nós queremos que Deus resolva o nosso problema. Mas quem é que vai resolver o problema do reino? Será que é o poste ou a árvore? Nenhum deles. Somos nós que vamos resolver o problema do reino. Sábado tem evangelismo. Vamos botar em prática a fé que nos fortaleceu nesse final de semana. Sábado, evangelismo, ganhar almas, anunciar o evangelho de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos estar dando início à família no altar.